a gente colocou os 3 cenários, né? Que seria o cenário otimista, o cenário provável e o cenário pessimista, que seria já com a efetivação. Isso. No cenário mais provável é mais ligado na relação econômica, né? Mas quais seriam esses países que mantêm essas relações comerciais, principalmente com a Venezuela aqui? O senhor trouxe até uma imagem, né? Que eu acho que o diretor de imagem pode colocar aí pra gente, pro professor explicar um pouquinho pra gente. Quais são esses principais parceiros, né, comerciais da Venezuela? Antes da gente entrar aqui na imagem, é muito importante pensar também o caso do Amazonas, porque nós exportamos com muito volume para a Venezuela. Então, qualquer hipótese de confronto, né, geraria um impacto para nós aqui no Amazonas. Nós somos exportadores para lá, né? É um parceiro, de fato, comercial que nós temos aqui no Amazonas em específico. Então isso causaria realmente um impacto direto nas nossas exportações. E assim, entender em termos, vamos dizer, geopolíticos propriamente ditos, o que a gente viu a partir, sobretudo, de 2008. Em 2008 ocorreu a crise econômica que abalou Estados Unidos e Europa, fato, né? Economicamente foram países que tiveram ali pelo menos uns 2 anos com muito investimento público para se recuperar economicamente. Nesses anos que sucederam, né, 2008 até mais ou menos 2010, o que a gente vê? A gente vê a China crescendo em influência, né? E, sobretudo, nos territórios daquilo que a gente chama do sul global, né? Que é o sul da Ásia, é a África e a América do Sul. Então, se a gente olha para essa imagem, o que a gente percebe? A influência norte-americana no mundo era gigantesca, né? Então, são os principais, o que a gente está vendo aqui são os principais parceiros comerciais, tá? Então, em 2000, esse era o cenário antes da crise, né, de 2008. Percebam que os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial de basicamente todos os países da América do Sul, né, com exceção ali do Paraguai. Na África, a mesma coisa, né? Então, era o principal parceiro comercial. O cenário em 2020, depois da crise de 2008, é completamente diferente. Então, o que a gente vê? A gente vê ali que o maior parceiro comercial da América do Sul hoje é a China, com exceção da Colômbia, do Equador e das Guianas ali, que a gente consegue ver que é um cenário um pouco diferente. Mas veja, é muito incipiente. Hoje a China é o principal parceiro comercial em relação aos Estados Unidos, então ultrapassou em influência econômica, né? Os Estados Unidos, então, responde com o governo Trump com uma medida que busca exatamente recuperar esses mercados. Mas não pela competitividade econômica, porque isso demandaria tempo que os Estados Unidos não quer gastar, vamos dizer assim. Então, esse processo que a China levou uma década mais ou menos para se estabelecer, os Estados Unidos quer recuperar essa influência política e econômica no espaço de 1 ou 2 anos. Como é que ele faz isso? Ele faz isso traduzindo um dos problemas da América do Sul, problema grave da América do Sul, que é o crime transnacional, né, o narcotráfico sobretudo, em um problema de segurança nacional, ou seja, uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Então, a partir do momento em que o narcotráfico é considerado uma ameaça existencial aos Estados Unidos, justifica com que ele faça intervenções e aí que ele mude governos ao seu sabor, né? Então é muito mais rápido do que você ir para a competitividade econômica, que foi o caminho que a China adotou. Então você muda o governo, pronto, bota um governo mais favorável e isso resolve o problema. Então a estratégia que os Estados Unidos parece estar organizando, sobretudo agora em agosto, fica muito claro com o acordo com o Paraguai e com essa movimentação de frota na Venezuela, é exatamente isso, fazer pressões sobre os governos, né, dos países sul-americanos para que comecem a se articular e favorecer cada vez mais a economia norte-americana, que foi perdendo espaço para a economia chinesa nos últimos anos.